Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos iniciar nossa aula com a disciplina de ciências. Muito bem, é maravilhoso, eu amo! Então vamos começar? Olha só, meus amores, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Muito bem, fala da criação. E olha só, fala na verdade dos animais. E lá em Gênesis, no livro de Gênesis, nós vamos encontrar na verdade a origem dos animais. E vocês podem procurar na Bíblia, tá bom? Está aí a referência, Gênesis 1, versículo 20 a 25. E olha só, os animais, eles começaram a ser criados no quinto dia, muito bem. Primeiro foram os animais aéreos e marinhos, e depois os animais terrestres. E olha só como os animais são uma obra de Deus. Eles são importantes para nós e precisamos também o quê? Protegê-los e cuidar. Quando nós protegemos e preservamos o meio ambiente, nós cuidamos desse ser, dessa criação de Deus. E isso é o quê? Um dever nosso, tá certo? E olha como é gostoso ter cachorrinho em casa, não é verdade? Mas lembrem que na aula anterior nós falamos que os animais, eles têm animais domésticos, não é? Aqueles que vivem em casa, e os animais selváticos, que é aqueles que não podem viver em cativeiro e precisam ser livres. E olha só, quando nós decidimos, junto com o papai e com a mãe, ter algum animal dentro de casa, nós precisamos cuidar deles, não é verdade? Não é só dar amor e carinho, embora seja importante fazer isso para o nosso animal, mas eles também possuem necessidades, não é verdade? Então precisamos cuidar deles de uma forma geral. Agora, olha só, meus amores, tem um animal aí nessa imagem que, embora muitas pessoas gostam, né, de tê-lo em cativeiro, ou seja, de estar com ele dentro de casa, mas eu acredito que não seja o animal próprio para isso, não é verdade? Olha só, esse animal se chama aranha. Olha só, tá aqui, a tia tá marcando. A aranha, na verdade, é um animal bem diferente, não é? Nós não costumamos ver pessoas criando uma aranha como animal de estimação. E para as pessoas terem um animal dentro de casa, elas precisam de uma autorização também, sabia? Porque ele é um animal selvagem. Então, além dele ser um animal selvagem, ele é um animal também muito perigoso, tá certo? E olha só, todos os animais são importantes. No entanto, alguns se destacam para o ser humano, por serem capazes de melhorar a sua vida em certos aspectos. Já outros, por provocarem o quê? Prejuízo. E olha só, dentre esses animais, nós temos a aranha, e é um animal nocivo para o ser humano. Vamos aprender um pouquinho desses animais que nos trazem prejuízo? Vamos lá? Olha só, meus amores, vamos falar dos animais venenosos. Alguns animais podem picar ou morder, injetando veneno. Às vezes, essa substância causa apenas uma irritação ou dor, mas determinados venenos podem matar. Evite ficar perto de animais venenosos, tais como escorpiões, aranhas, vespas, largatas, lacraias e serpentes. E olha só, vamos falar desse animal que a tia vai circular para vocês. Esse aqui é um tipo de largata, na verdade, ultramente venenosa. E essas largatas, elas não são muito da nossa região, tá certo? É bem lá pro sul, Santa Catarina. E olha só, meus amores, Rio Grande do Sul. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Esse tipo de largata, sabe o que ela causa? O veneno dela causa, na verdade, o coração começa a bater mais rápido, causa arritmia. Sabias que uma pessoa pode também ter um infarto por causa dessa picada? Então, essa picada ela é muito venenosa, então precisamos ter cuidado com alguns tipos de animais. E olha só, essa largata parece que ela é coberta por espinhos, não é verdade? Então, olha só, meus amores, no início da sua picada, as pessoas começam a ter febre muito alta, a ter náusea, vômito. Então, precisamos ter cuidado com esses tipos de animais. Então,
como aqui na nossa região não é um animal que vá nos trazer algum dano porque ele não é daqui, mas precisamos conhecer, não é verdade? Porque viajamos também. Então precisamos ter cuidado e ao ver, manter contato, você não pode tocar em nenhum tipo de animal, tá certo? Porque podem trazer problemas para a nossa saúde, tá bom? Olha só, meus amores, temos aqui também esse animal. E com certeza vocês já viram ele, né? Ele é da nossa região também. Mas olha só, o nome desse animal é lacraia ou centopeia. E olha só, meus amores, é também um animal extremamente venenoso. Só que ela não mata. Só houve um caso conhecido mundialmente, né, de uma pessoa morrer, uma criança lá em Filipina, de 7 anos, ela morreu com uma picada de lacraia. A lacraia picou a cabeça dela e ela faleceu. Mas só que, na verdade, a lacraia, as picadas delas, elas são muito fortes, causam vermelhidão, as pessoas têm febre alta também, vômitos, dores de cabeças fortíssimas, até durarem assim 24 horas, um dia todo, tá certo? Então vocês precisam ter muito cuidado com esse tipo de animal. E onde nós podemos encontrar esse animal, já que ele é daqui da nossa região, professora? Eles amam lugares úmidos, tá certo? Então, casas que têm quintais, não deixarem madeiras entulhadas, muitas folhas, porque esse tipo de animal gosta de ambientes assim, tá certo? Olha só, meus amores, temos também aqui o escorpião. E olha só, meus amores, o escorpião é um animal muito, mas muito perigoso, tá certo? Temos dois tipos de escorpião, o preto e o amarelo. E o amarelo, ele é altamente venenoso e ele mata, tá certo? Por exemplo, a picada dele não é visível. Então, a pessoa ela é picada, depois de 2, 3 horas ela pode sentir os sintomas, tá certo? E alguns sintomas até parecidos com a da largata lá do Rio Grande do Sul, na verdade. Então, a pessoa tem náusea, vômito, o coração começa a acelerar, a pessoa tem falta de ar. Então, pior para as pessoas que têm alergia, tá certo? Então, vamos ter cuidado e ao encontrar algum desse tipo de animal, por exemplo, escorpião não é muito da nossa região, mas isso não quer dizer que isso não possa aparecer, tá certo? Mas ele não é muito daqui, tá bom? Olha só, temos aqui também abelhas, ó. As abelhas também são animais venenosos, mas elas, na verdade, não matam. Quem são as pessoas que podem morrer por uma picada de abelha? Pessoas alérgicas, tá certo? Então, não tem como a gente saber, né? Só se você for a um médico e aí fizer aquele teste de alergia, aí você vai saber se você tem realmente alergia contra a abelha ou não. Mas, em caso de dúvidas, é melhor manter distância desse animal, tá certo? E vocês conhecem também a serpente, né? As cobras, elas também são muito venenosas, tá certo? E as pessoas morrem de picadas de cobra. Mas nós também temos soros, tá certo? Mas vamos evitar, não é verdade? Então, a pessoa, quando ela é picada por uma cobra, ela tem que correr direto para o posto, que eles têm um soro que, quando é aplicado, corta o efeito do veneno. Tá certo? Mas precisamos manter, na verdade, a distância desses animais, tá bom? Olha só, meus amores, vocês acham que Deus criou esses animais? Deus criou todos os animais, só que eu quero explicar uma coisa muito importante para vocês. Os animais, no início, eles eram perfeitos. Depois do pecado, os animais deixaram de ser perfeitos também, assim como a vegetação. Alguns frutos e sementes são venenosos, não porque Deus criou assim, mas pelo pecado, tá certo? Olha só, meus amores, animais destruidores. Quem já viu algum desses animais aí? Eu já vi todos eles e até outros, mas olha só, já vimos formigas, já vimos cupins e gafanhoto. E olha só, meus amores, certos animais como as largatas, as formigas, os gafanhotos, os cupins, as traças de livros e roupas destroem plantas, móveis e roupas. Então, são alguns animais que não trazem malefício para o ser humano, mas causam prejuízo, não é verdade? Que tipo de prejuízo? As formigas, elas, na verdade, elas irritam sim a nossa pele, claro, né? Quando nós recebemos a picada, né, desse inseto,
nós temos uma vermelhidão, né, dá uma coceira, mas também elas juntam um ninho, não é verdade? E é muito, muito feio, assim, não é algo bonito de se ver. E é muito importante a gente evitar de comer assim, comida dentro de quarto, tá certo? Porque isso atrai formigas para dentro da nossa casa. Então, é preferível que a alimentação aconteça na cozinha, na mesa, na sala, no compartimento da sala, tá certo? Então, precisamos ter esses cuidados para evitar esses tipos de insetos dentro de casa. Olha só, com os cupins são a mesma coisa, tá certo, meus amores? É importante sempre o quê? Como é que a gente pode evitar os cupins? Porque nós temos os cupins que eles destroem as madeiras, né? Então, sempre é necessário estar limpando a casa, né? Que, no caso, casas de madeiras, né? Que tem forro de madeira. Existem casas com forro de madeiras ainda. Então, é necessário sempre manter a higienização para que essas pragas, elas possam o quê? Elas não tenham acesso às nossas casas, não é verdade? Porque elas são atraídas. E elas são atraídas pela umidez. Então, você precisa estar cuidando da sua casa para evitar que eles destruam, não é verdade? Já pensou? A madeira começa a apodrecer e traz um risco, né? Para as pessoas que moram dentro de uma casa onde tem muito cupim, tá certo? E os gafanhotos? Nossa, gente, os gafanhotos, eles acabam com o quê? Com a plantação, na verdade. Então, os agricultores eles têm muito trabalho em investir, né, com inseticidas, com agrotóxicos, para que eles evitem esse tipo de praga nas lavouras deles, na verdade. E esses animais eles destroem muito rápido. Então, existem sim um investimento, né? Claro que o agrotóxico ele acaba sendo maléfico para o ser humano quando não é aplicado de maneira correta, né? Então, meus amores, esses tipos de animais, nós precisamos manter distância deles, na verdade, porque eles têm acesso às nossas casas e precisamos manter higiene, né, para que eles não venham adentrar na nossa casa, para que não venham nos incomodar, tá bom? Animais que transmitem doenças. Olha só, meus amores, a tia destacou alguns animais que nós costumamos, né, ver, observar nas ruas, em casa também. E olha só, tem uma pergunta aqui. Qual é o primeiro bicho que vem à mente quando você pensa em praga urbana? Olha só, meus amores, isso é uma pesquisa e a maioria das pessoas já pensa em barata. Mas temos ratos, pombo, pernilongo, cupim, formiga e carrapato. E a tia vai falar de algum deles, tá certo? Vamos falar da barata, meus queridos. Por que as baratas aparecem em nossas casas? Primeira coisa, por causa da falta de higiene. Então, precisamos sempre recolher os lixos, não deixar muitas coisas entulhadas também, sempre estar limpando o livro, sapato, porque isso atrai esse tipo de inseto, tá certo? E eles transmitem doenças também. Então, transmite coceira, então evite deixar alguns materiais acumulados em casa. Caso você tenha uma estante com livros, sempre dê uma higienizada, limpe os seus sapatos, limpe também o guarda-roupa, sempre tire, limpe as prateleiras do guarda-roupa, coloque as roupas de novo. Dá um trabalho, dá, mas evita também que nós, tenhamos contato com esse tipo de inseto, pragas, tá certo? E o rato? Meus amores, o rato é um tipo de praga altamente perigosa, tá certo? Por quê? Porque ele transmite uma doença mortal, é a leptospirose, tá certo? Então, por meio da urina do rato, se uma pessoa pisa ou tem um contato com essa urina, ela, na verdade, é transmitida essa doença para ela, tá certo? E essa pessoa pode morrer. Então, como nós podemos evitar os ratos também? Preservando o ambiente, né? Infelizmente, as pessoas não têm consciência no mundo, muitas pessoas não têm consciência. Então, as pessoas jogam lixo na rua. E o que acontece? Quando chove, fica alagado, aí começa o quê? Aglomerar lixo, e isso atrai os ratos. E aí as pessoas vão pisar na água, não sabe se ali tem urina de rato ou não, então elas acabam pisando. Então, meus amores, como nós podemos combater esse tipo de animal, de praga, né?
Começa pela higiene, começa com a preservação do ambiente, tá certo? Também dentro da nossa casa. É importante sempre te recolher o lixo, se você mora em condomínio, faça a sua parte também, porque se todos fizerem sua parte, esse tipo de animal nem existiria. Olha só, e o pombo, meus queridos? O pombo é um animal extremamente perigoso. Parece um animal bonito? É muito bonito, é uma ave muito bonita. Mas ela transmite uma doença muito perigosa, tá certo? A meningite. Ela libera essa doença por meio de um pozinho que sai das suas penas. Então, meus amores, se a casa de vocês tem forro, sempre procurem limpar o forro para que esses tipos de animais, né, esses pombos, eles não façam ninho no forro, tá certo, meus amores? Isso é uma praga e olha, meus amores, quando um se instala numa casa, é uma praga mesmo, é muito difícil sair, tá certo? Nós não podemos exterminar os animais, não é verdade? Nós iríamos contra a lei da proteção dos animais. Então, o que é que nós podemos fazer? Sempre manter a higienização, tá certo, meus amores? Olha só o pernilongo, nossa. O Aedes aegypti, ele, na verdade, transmite mais do que a dengue, na verdade, outras doenças também. E por que esse animal existe? Também por causa dos maus hábitos, não é verdade? Falta de higiene. Então, se você tem algum tipo de garrafa no seu quintal, pneu com água, por favor, livre-se disso, tá certo, meus amores? Porque nós precisamos cuidar do nosso ambiente, cuidar da nossa saúde e também cuidar do próximo, tá bom? Então, sempre precisamos ter esse olhar de higiene, de cuidado com a natureza. Então, onde tiver água ali empoçada, por favor, livre-se dela, tá certo? Essa doença, ela também é extremamente perigosa. Então, tem pessoas que morrem por causa da dengue, tá certo? Que é a dengue hemorrágica. Então, por favor, meus queridos, vamos ter consciência e vamos fazer a nossa parte, tá certo? O cupim também é uma praga, na verdade, porque destrói as coisas. Então, precisamos também sempre manter o quê? A limpeza dos livros, das roupas, né? Destrói nossas roupas também. Então, precisamos ter cuidado, tá certo? O cuidado, na verdade, a higienização, a limpeza, a preservação do ambiente evita esse tipo de praga, tá certo? Olha só, meus amores, as formigas também, nós já falamos, né, nos slides anteriores em relação às formigas que elas são destruidoras, tá certo? E o carrapato, nossa, o carrapato também é um animal extremamente perigoso, tá certo? E existe um carrapato que ele dá em um tipo de animal, que é a capivara, e ele mata. Tá bom? Mas os carrapatos também de cachorro são perigosos, na verdade, transmitem doenças. Então, precisamos cuidar dos nossos animais, tá certo? Se nós queremos ter animais dentro de casa, precisamos ter cuidado com eles para que eles não que eles transmitam, mas existem parasitas que vivem neles, no couro, no pelo e que podem transmitir doenças para o ser humano. Então, você precisa ter muito cuidado, ter um cachorro, um gato, um animal de estimação dentro de casa, tá certo?